Coronavírus. Plantão especial de volta a 1h29. Vitor Brown, temos uma entrevistada aqui agora? É isso, Adriana. Temos já na ponta da linha a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal de São Paulo, a doutora Tânia Prado. Como vai, delegada? Boa tarde, prazer ouvi-la. Olá, boa tarde. Doutora, para começar a nossa conversa, eu queria falar em relação aos possíveis afastamentos de policiais federais contaminados. A senhora tem esse número já? Policiais que tiveram que sair da ativa, sair do serviço, foram afastados por causa da Covid-19? Nós solicitamos esse dado, né? Ainda não recebemos, mas já temos alguma noção que aqui em São Paulo, capital, já tem um número significativo, inclusive alguns casos já foram até noticiados na imprensa, lá em Pernambuco, Minas Gerais, Distrito Federal e talvez no Rio de Janeiro. Então, aos poucos estamos recebendo essa informação. E como tem sido a proteção dos policiais? Eles têm ido ao trabalho equipados com os materiais de higiene necessários? Álcool gel, máscara, luvas, enfim. O que tem sido provido para esses policiais? Esses equipamentos estão chegando aos poucos nas unidades da PF. Em São Paulo, capital, já sabemos que chegaram, né, as máscaras de proteção, sobretudo para aqueles que estão bem ali no atendimento ao público, na linha de frente, nos plantões, nos aeroportos e também em alguns casos no interior já estão chegando. A gente acompanha isso, a gente percebe nitidamente o empenho da administração da própria Polícia Federal e, assim, é uma coisa que a cada dia as decisões elas têm que vir de maneira rápida e, felizmente, as decisões estão acontecendo, vários normativos até para regulamentar o atendimento ao público, né, o diretor-geral e outros representantes aí do órgão de maneira célere foram soltando essas regulamentações e foram preservadas as pessoas que estão no grupo de risco, os maiores de 60 anos, pessoas que têm doenças crônicas também. E como a senhora mencionou, né, delegada, ao atendimento ao público também, a Polícia Federal presta esse serviço na emissão de passaportes, por exemplo. Queria saber da senhora quais serviços foram paralisados por causa da pandemia. Esse atendimento ao público vem sendo restringido, porque não há outra forma, né, senão realmente reduzir a possibilidade de contágio tanto do público como do efetivo policial. Então, os horários foram restringidos em São Paulo, começa agora o expediente das 10 às 16 e só estão sendo atendidos os casos de urgência nas diversas áreas de polícia administrativa e também na área de investigação. Inclusive, teve essa inovação da possibilidade da oitiva do investigado, da testemunha ser feita de maneira online se a pessoa concordar. Então, isso já permite que as investigações continuem a andar e garantem também que as pessoas fiquem protegidas e não se exponham a risco indo na Polícia Federal. Quando a senhora fala em serviços emergenciais, casos de urgência, enfim, a que a gente se refere exatamente? Então, se uma situação que a pessoa precisa muito do passaporte, porque tem uma viagem agendada, porque a gente vê hoje que os voos foram reduzidos em grande proporção, mas se ela demonstrar ali que tem uma situação de emergência, de urgência, e apresentar essa documentação comprovando isso, aí, claro, se enquadra nessas possibilidades, né? E a Polícia Federal, vale destacar, né, delegada, tem atuado também na obtenção de recursos, conseguindo dinheiro para ajudar na área de saúde, né? As operações que a Polícia Federal faz, recuperando dinheiro desviado por esquemas de corrupção, também tem ajudado agora, né? Exatamente. Nesse momento tão crítico, né, a gente vê os esforços ali de todas as instituições, todo o serviço público, né, e ali a Polícia Federal não poderia ser diferente. Então, nós vimos já a entrega de valores lá da PF lá da Paraíba e outros casos de operações. Acho que essa é uma tendência e deve acontecer em mais casos também. Adriana. Tá ok, Tânia, boa tarde, Adriana aqui. A gente sabe que a polícia sempre passa por treinamentos, né, treinamentos especiais para as diversas ações, tipos de ações. Deu tempo, a Polícia Federal conseguiu organizar algum tipo de treinamento para os seus policiais saberem direitinho como agir entre eles, já que os policiais geralmente também costumam andar em equipes, né, de ações de cuidados entre eles e também na abordagem, no atendimento ao público? Sim, em São Paulo, né, por exemplo, aqui que a gente tem mais conhecimento, foi feita como fosse uma palestra no auditório para explicar para os servidores todos os cuidados que devem ter,
aquela questão importantíssima de lavar as mãos o tempo todo, manter uma distância com as pessoas, né, para não contaminar. Agora, uma coisa que é importante destacar é que o policial, já pela própria profissão, já está exposto a risco, e agora isso fica mais explícito, né? Então, são pessoas que não podem simplesmente deixar de exercer a sua função, porque a segurança pública, ela é um bem supremo de toda a sociedade. Então, a PF é um desses órgãos. Então, veja, nas fronteiras, nos aeroportos, portos, a Polícia Federal está presente e continua fazendo o seu trabalho. E nós até tomamos conhecimento de uma situação que a sociedade inteira, na verdade, está passando por essa dificuldade, que é fazer o exame e saber se, afinal, aquela pessoa com suspeita está ou não com um sintoma, se está ou não com a doença. E aí eu vim a saber ontem que, mesmo com a determinação da ANS, há planos de saúde que não estão cobrindo o exame no laboratório. Então, essa é uma questão aí que precisa ser resolvida e superada, porque, por exemplo, se um policial de plantão percebe que está com alguns sintomas ou alguma pessoa da família está apresentando, como que ele faz, né? Pelas nossas normas, ele precisa se afastar por 15 dias, preventivamente, para não espalhar isso para o resto do efetivo e nem para o público. Então, se os exames ficassem acessíveis, da mesma maneira que a gente está vendo que aconteceu lá no Distrito Federal, que a Polícia Civil está fazendo os exames, fossem disponibilizados aqui para a Polícia Federal, acredito também para a Polícia Civil, nós conseguiríamos evitar a perda, às vezes até desnecessária, de algumas pessoas do efetivo, poderiam continuar a trabalhar. Quando a gente considera que o efetivo já sempre esteve no limite, então, quando perdemos 1, 2, de repente chega numa escala maior, você pode acabar tendo um problema grande no funcionamento da instituição. Ô, delegada, e agora há pouco a senhora falou sobre algumas mudanças no expediente provocadas por esse cenário tão atípico que a gente está atravessando, e uma delas foi, inclusive, a possibilidade de se realizar oitivas virtuais. Essas mudanças todas que foram implementadas e essa possibilidade da audiência, do depoimento à distância, devem ficar para depois da pandemia? Eu acredito que sim, que vai ser um legado importante, né? Inclusive foram adotadas providências para acelerar também alguns procedimentos, como o próprio inquérito eletrônico, que está sendo implantado em todo o país, que ainda precisa de alguns ajustes, mas é uma tendência realmente para tornar mais dinâmico o fluxo, né, das investigações. Muito bem, nós ouvimos aqui a doutora Tânia Prado, delegada, presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal em São Paulo. Obrigado, viu, delegada, pela participação, pelas informações. Muito obrigada. Adriana. Obrigada, delegada. Valeu, Brau.